Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar sobre leprosos espirituais. E para nos guiar, eu gostaria de ler Marcos capítulo 1, versos 40 a 42, que diz: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém. Lepra era um assunto muito temido naqueles dias. A lepra era uma doença abominável, temida por muitos. Era diferente. Hoje em dia nós sabemos que a cura, a medicina chegou a um nível que, graças a Deus, né, nós podemos vislumbrar a cura da lepra. Mas naquela época não era assim, né? A lepra é uma doença que atinge todo o organismo, principalmente a pele. Há pessoas que perdiam partes do corpo, porque não havia tratamento. Então era comum a pessoa perder um pé, uma mão, até mesmo o nariz. Então a lepra era algo aterrorizante. Aterrorizante. E além disso, além do aspecto medicinal, a lepra também era aterrorizante por conta do seu aspecto litúrgico ou social. Porque para o judeu, na lei de Moisés, havia a prescrição de que quando a pessoa estava com lepra, ela deveria sair do convívio da sociedade, morar fora da sua comunidade. E além disso, ela ficaria privada do culto a Deus, das ordenanças religiosas. Então era uma exclusão social religiosa, ou sócio-religiosa, né? Era algo temido. Você poderia perder seus amigos, família, seu ingresso no culto. De fato, como eu disse, era aterrorizador. E aqui nós vemos um relato de alguém leproso, que roga de joelhos, como que implorando. Qual é a história desse homem? O que esse homem deixou para trás? Será que ele tinha filhos? Família? Há quanto tempo ele estava nesta situação? Nós não sabemos. O texto não diz. Não diz nem o nome deste homem. Mas diz que ele toma uma atitude ousada. Ele vai ter com Jesus, sob a fé de que aquele homem poderia curá-lo. E de fato, ele acertou em cheio. Ele estava diante do Filho de Deus, como nós vimos. O Rei dos Reis, que veio para servir, não para ser servido. E Cristo disse, eu quero. E tocando-lhe, ele ficou limpo. Qual é a semelhança que esse leproso tem para conosco? Muitas, muitas. Porque, como a lepra, o pecado também atinge todo o nosso ser. A lepra é um símbolo do pecado. É uma questão muito interessante quando você vai estudar a Bíblia. Por exemplo, Isaías 64:6 diz que todos os homens, aos olhos de Deus, são imundos. Nesse sentido de impureza mesmo. Então, todo homem natural, por natural eu estou falando todo homem que não nasceu de novo, ele carrega essa enfermidade chamada pecado. Ou seja, ele é um leproso espiritual, um imundo aos olhos de Deus. E essa lepra espiritual, ela corrompe todo o tecido da nossa existência. Vontades. Será que todas as nossas vontades são puras e santas? Óbvio que não. Tudo que nós falamos, pensamos, como agimos, a nossa memória, o nosso entendimento. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Pergunte para as pessoas na rua, qual é o problema do Brasil? Você vai ver que várias pessoas vão ter várias propostas. E a pergunta é, por que há vários entendimentos acerca do mesmo assunto? Pecado, lepra espiritual. O homem, antes de Cristo, sem Cristo, ele está perdido. E a tendência é que essa lepra corroa o homem natural ao ponto de levá-lo à segunda morte, que é o distanciamento e a separação completa de Deus por toda a eternidade. Isso é a lepra espiritual.
Bem-aventurado, irmãos, bem-aventurados são aqueles que entenderam que são leprosos espirituais e encontraram em Cristo Jesus a cura para a sua lepra. Ele é o médico dos médicos, ele toca onde ninguém mais toca. Ele vai fundo no nosso coração e nos transforma. Por meio do teu Santo Espírito, somos feitos novas criaturas. E um dia, toda essa lepra, todo resquício dessa doença maldita, chamada pecado, essa lepra espiritual, será extirpada quando estivermos com os nossos corpos glorificados na presença de Deus. Você já conheceu esse Cristo? Você já correu para os seus braços de amor? Somente Ele pode trazer a cura. Somente Ele pode te libertar do seu pecado. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Ó Deus, nós te damos graças. Primeiro pelo teu povo. Porque se há um povo é porque o Senhor o escolheu e tem limpado de toda a lepra espiritual. Ao ponto dessa lepra não ter domínio sobre esse povo. Ó Deus, eu oro por aqueles que ainda não tiveram encontro com o médico dos médicos, mas que carregam essa lepra no seu coração. Tem misericórdia, Senhor. Que o teu Santo Espírito haja no meio deles, dentro deles, a fim de que eles encontrem com o Senhor Jesus Cristo e sejam curados, como foi este homem. Senhor, sabemos que sem ti nada podemos fazer. Sabemos que se não for o teu poder para transformar pecadores em filhos de Deus, é impossível um homem, pela força do seu braço, chegar até a ti. Portanto, eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e que os eleitos venham e tenham de fato um encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você puder, deixe um comentário. Terei todo o prazer de ler. E se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, para que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.